Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com o quadro Make Mitos e Lendas nas sextas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria indicar para vocês um outro canal chamado O Insólito, que é apresentado pelo Marcos. E o canal dele é realmente incrível, tanto áudio quanto imagem, quanto narração, edição, tudo é realmente muito bom. E ele também é um youtuber de casos criminais que nem eu, que também está crescendo agora. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá acompanhar e ver o trabalho dele. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Jean Elizabeth Spangler nasceu no dia 2 de setembro de 1923 em Seattle, em Washington. Quando passou a frequentar o ensino médio, ela se mudou para Los Angeles e estudou na Franklin High School e se formou em 1941. E em algum momento ela decidiu trabalhar na indústria do cinema e passou a dançar no teatro Earl Carroll e nos Jardins Florentinos. Em 1942, Jean se casou com um fabricante de plástico chamado Dexter Banner. E apenas 6 meses depois, ela chegou a pedir o divórcio, alegando crueldade, mas acabaram continuando juntos e 2 anos depois, no dia 22 de abril de 1944, nasceu a primeira filha do casal, chamada Christine, mas em 1946 eles se divorciaram. Iniciando então a batalha pela custódia de sua filha, na qual Jean ganhou em 1948, e ambas foram morar na casa da mãe de Jean, chamada Florence, seu irmão Edward e sua cunhada Sophie, no complexo residencial Park La Brea, na Colgate Avenue, perto da Wilshire Boulevard. E a partir de 1948, Jean estava começando a fazer algumas aparições em filmes de Hollywood, sendo um deles chamado When My Baby Smiles at Me, na qual ela não recebeu os créditos pela sua participação, e outro que foi lançado em 1949, na comédia chamada Chicken Every Day, além também de estar trabalhando em um musical que seria lançado em 1950, chamado Young Man with a Horn. No dia 7 de outubro de 1949, aos 26 anos de idade, Jean deixou sua casa em Los Angeles por volta das 17h30, deixando sua filha, que estava com 5 anos de idade, com Sophie, já que sua mãe estava visitando uns parentes em Kentucky, e disse que iria se encontrar com Dexter para discutir um atraso no pagamento da pensão e que depois iria trabalhar em uma filmagem noturna para um filme. 2 horas depois, Jean ligou para sua casa e conversou com Sophie e Christine e disse que teria que trabalhar 8 horas seguidas e provavelmente não conseguiria voltar para casa naquela noite. Mas no dia seguinte, que era o dia 8 de outubro, Sophie achou muito esquisito que Jean ainda não tinha voltado para casa porque já era de noite, e foi então que ela decidiu reportá-la como uma pessoa desaparecida. E apesar dela ter dito que iria trabalhar em um set de filmagens na noite anterior, os policiais investigaram vários estúdios e nenhum deles tinha registros de que Jean havia trabalhado lá naquela noite. Uma vendedora da Farmers Market, que era uma mercearia que ficava apenas alguns quarteirões da casa de Jean, afirmou que ela a viu por volta das 18 horas dentro da mercearia e ela estava meio que procurando alguma coisa, como se estivesse esperando por alguém. E infelizmente esse foi o último avistamento de Jean Spangler. A polícia também entrou em contato com Dexter Banner pelo fato de Jean ter falado que iria se encontrar com ele naquela noite, mas ele disse que ele não a via há várias semanas e sua nova esposa, chamada Lynn Lasky Banner, com quem ele estava casado há um mês, corroborou com sua história. No dia 9 de outubro, que era um domingo, um funcionário do Griffith Park descobriu uma bolsa identificada como sendo de Jean Spangler, na área de Ferndale. A alça estava danificada e dentro continha um bilhete escrito por Jean que dizia: Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Funcionará melhor assim enquanto minha mãe está fora. Além do conteúdo da bolsa, nenhum vestígio de Jean foi encontrado, apesar de sua mãe ter implorado desesperadamente a mídia por ajuda para encontrar sua filha e chegou a oferecer uma recompensa de $1000. E o caso de Jean Spangler nunca foi oficialmente designado como homicídio, e sim como desaparecimento não resolvido. E depois de investigarem o bilhete que estava dentro da bolsa de Jean, os policiais começaram a investigar um homem chamado Kirk Douglas, que na verdade era um astro do cinema em ascensão naquela época, que também havia participado do filme Young Man with a Horn, junto com Jean. Kirk falou com a polícia por telefone durante suas férias em Palm Springs
e disse ao detetive Ted Brown que não se lembrava de Jean, até que um amigo lembrou que ela trabalhava como figurante no filme. A mãe de Jean, Florence, chegou a se lembrar que sua filha já havia mencionado um Kirk que havia conhecido em um set de filmagens, mas ela não se lembrava exatamente qual era o set por causa da natureza transitória do trabalho da filha. Enquanto isso, um homem chamado Robert Cummings, que pelo que eu entendi era um amigo de Jean, informou à polícia que Jean havia lhe contado uma semana antes de desaparecer que estava em um novo relacionamento com um homem, mas que não era nada muito sério e ela estava se divertindo muito. Porém, até hoje, a identidade desse tal Kirk continua um grande mistério. Os investigadores também falaram com vários amigos de Jean, que acabaram revelando que ela poderia estar grávida e que o bilhete que ela escreveu poderia se referir a um aborto, que naquela época era ilegal. Outras investigações revelaram que Jean havia tido um caso com um homem chamado Scotty, que era um tenente da Air Corps, enquanto ela estava casada com Dexter. E de acordo com as fontes, Scott era um babaca, extremamente violento e que chegou a ameaçar matá-la. Suspeito. O advogado de Scotty alegou que o relacionamento dos dois tinha acabado em 1945 e desde então eles nunca mais haviam se falado. E os policiais acabaram largando essa pista e não consideraram mais esse tal Scotty como suspeito. Aparentemente, Jean teve vários casos ou relacionamentos com homens na área de Los Angeles e Palm Springs, na Califórnia. E um desses homens era David Ogle, conhecido como Little Dave, que trabalhava com o mafioso Mike Cohen. E testemunhas disseram que Jean e David haviam sido vistos na área de Palm Springs uma semana antes do desaparecimento de Jean. E curiosamente, o próprio David Ogle desapareceu apenas 2 dias após o desaparecimento de Jean Spangler, e ele havia sido indiciado por conspiração pouco antes. E estatisticamente, os assassinatos são geralmente cometidos por pessoas próximas à vítima, e nesse caso, a pessoa que mais ganharia seria Dexter Banner, que estava querendo a custódia de sua filha. E no final de outubro daquele ano, ele já havia ganhado a custódia temporária de Christine em uma batalha judicial com Florence, que era a mãe de Jean. Mas, além disso, não existe evidência nenhuma de que ele estava envolvido no crime de qualquer forma, e ele morreu em 2007, aos 87 anos de idade. Eu não encontrei o motivo de sua morte, mas eu acredito que foi de velhice. O ex-detetive de homicídios do LAPD, chamado Steve Hoddle, acha que sabe quem matou Jean Spangler, que seria o seu próprio pai, chamado Dr. George Hoddle. Steve ainda disse que ela não foi a única vítima do pai, porque ele acredita que George também foi o assassino da Black Dahlia, e ele até expôs tudo isso em um livro de 2003, chamado Black Dahlia Avenger. Jean Spangler tinha uma semelhança bem grande com Elizabeth Short, que é a Black Dahlia, e as duas tinham o mesmo amor pelo cinema. De acordo com Steve, os documentos e registros do promotor indicam que a polícia estava tentando relacionar o assassinato de Elizabeth com o de Jean, bem como de uma mulher chamada Jeanne French, em 1947, e outra chamada Gladys Kern, em 1948. E na década de 1940, o Dr. George Hoddle estava tendo diversos desentendimentos com a polícia, inclusive ele estava sendo suspeito de matar sua própria secretária e também teve uma prisão sob acusação de incesto. O LAPD estava grampeando sua casa em 1950 e apesar de ter sim algumas irregularidades, ele nunca mais foi acusado de nada. Steve Hoddle suspeita que o Dr. Scott, do bilhete de Jean, era um dos médicos que participava de um esquema de abortos de seu pai, chefiado pelo Dr. Aldrin, e composta por médicos que pagavam ao LAPD para realizar esses abortos, lembrando que eram ilegais naquela época. E em seu livro, Steve aponta que o Kirk do bilhete poderia ser o Dr. Eric Kirk, que era um médico que havia sido preso por realizar abortos ilegais poucos dias antes do desaparecimento de Jean Spangler. E ele ainda sugeriu que esse bilhete teria sido escrito após a prisão do Dr. Eric Kirk, pela urgência de encontrar um novo médico. E além disso, a bolsa de Jean foi encontrada a apenas 400 metros da casa do Dr. George Hoddle, que ficava em Los Feliz. E como se não tivesse pistas o suficiente, Steve lembrou que seu irmão Duncan havia percebido que na época do desaparecimento de Jean, o seu pai, George,
estava namorando uma mulher mais nova chamada Jean. Na noite do seu desaparecimento, Jean pode ter pedido ajuda em um posto de gasolina perto da Sunset Strip e um frentista chamado Arthur Rogers disse à polícia que o homem e uma mulher com a descrição de Jean chegaram no posto em um conversível cinza azulado e o homem comprou gasolina e disse para Rogers que estava indo para Fresno, mas enquanto iam embora a mulher gritou, pedindo que ele ligasse para a polícia, mas quando os policiais chegaram já era tarde demais para alcançar o carro. E Steve Hoddle acredita fortemente que esse carro era o carro de seu pai, porque batia exatamente com a descrição, e seu pai dirigia um Packard de 1936 preto. E esse veículo bate exatamente com a descrição do veículo que foi visto saindo da cena do crime da Black Dahlia. Mas infelizmente, com todas essas pistas, os policiais não conseguiram chegar em lugar nenhum, e até hoje o desaparecimento de Jean Spangler permanece um mistério. E se ela estiver viva, ela teria cerca de 97 anos de idade. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.